hoje você vai conhecer tudo sobre os urubus. Conheça um pouco mais sobre essas aves incríveis. Saiba mais sobre o mecanismo de defesa único, onde eles usam o vômito para escapar de possíveis predadores. Por que eles defecam nas pernas para se refrescarem? Desvende os mitos e mistérios que cercam a conexão entre essas aves e a espiritualidade. Esteja pronto para voar alto com essas aves magníficas. Ficou curioso? Deixa o seu like e vem comigo. Mecanismo de defesa. Quando o urubu se sente ameaçado, ele pode regurgitar o conteúdo de seu estômago como um mecanismo de defesa. Esse comportamento de regurgitação é considerado um mecanismo de defesa porque serve como uma estratégia para o urubu se livrar do excesso de peso e facilitar sua fuga. Ao vomitar, o urubu reduz sua carga corporal, tornando-se mais ágil para voar e escapar de possíveis predadores ou situações perigosas. Essa ação rápida e eficaz de regurgitar permite que o urubu se livre rapidamente do conteúdo do estômago, sem ter que esperar pelo processo normal de digestão. É importante ressaltar que o vômito do urubu nessas situações não está relacionado a um mal-estar ou desconforto digestivo, como acontece em nós, seres humanos. Para os urubus, essa ação de regurgitar é uma estratégia de sobrevivência e defesa, utilizada para facilitar sua fuga e proteção. Urubus do gênero Cathartes. O gênero Cathartes inclui 3 espécies de urubus: o urubu de cabeça amarela, o urubu de pescoço vermelho e o urubu de cabeça preta. Aqui estão algumas informações sobre essas espécies. As aves do gênero Cathartes possuem reprodução sexual. Elas apresentam dimorfismo sexual, ou seja, os machos e fêmeas têm características físicas diferentes, mas os detalhes específicos variam entre as espécies. Essas espécies constroem seus ninhos em locais elevados, como árvores, penhascos ou estruturas humanas. As fêmeas geralmente colocam apenas um ovo por ninhada. Ambos os pais participam da incubação, revezando-se para chocar o ovo. Após a eclosão, ambos também compartilham os cuidados com os filhotes, alimentando e cuidando dos filhotes no ninho. A expectativa de vida das espécies do gênero Cathartes varia, mas geralmente é de cerca de 15 a 25 anos na natureza. No entanto, indivíduos em cativeiro podem viver mais tempo. Os urubus do gênero Cathartes possuem comportamentos interessantes. Uma característica notável é a habilidade de voar por longas distâncias com o mínimo de esforço. Eles aproveitam as correntes térmicas ascendentes para planar no ar, economizando energia durante o voo. Além disso, essas aves possuem um olfato altamente desenvolvido, o que lhes permite detectar odores de carcaças em decomposição a grandes distâncias. Essa habilidade os ajuda a localizar alimento. As espécies do gênero Cathartes são necrófagas, o que significa que se alimentam principalmente de carcaças de animais em decomposição. Seu sistema digestivo é altamente adaptado para lidar com esses alimentos, possuindo um pH ácido e enzimas que ajudam na digestão e eliminação de bactérias potencialmente prejudiciais. Essa adaptação permite que os urubus se alimentem de carcaças sem ficar doentes. Sistema de refrigeração. Os urubus, assim como outras aves, não possuem glândulas sudoríparas para transpirar e dissipar o calor como os mamíferos. Em vez disso, eles têm algumas estratégias para lidar com o calor. Uma dessas estratégias é a termorregulação através da evaporação. Os urubus têm um mecanismo de resfriamento evaporativo, onde eliminam o calor através das narinas e da mucosa da boca. Ao abrir o bico e expor essas áreas, eles permitem que o ar circule e ajuda na evaporação da umidade, auxiliando no resfriamento. Quanto à urina e fezes nas pernas, isso é conhecido como uropigial. Alguns urubus podem excretar urina e fezes líquidas nas pernas. Essa ação é chamada de uropigial ou besuntamento. Acredita-se que isso possa ajudar a reduzir a temperatura corporal através da evaporação do líquido, assim como o efeito do resfriamento produzido pelo vento que passa sobre as pernas úmidas.
No entanto, é importante ressaltar que nem todos os urubus apresentam esse comportamento de uropigial, e sua ocorrência pode variar entre as diferentes espécies de urubus. Além disso, a eficácia dessa estratégia de resfriamento pode depender de outros fatores ambientais, como a umidade do ar. Urubu caçador. O urubu de cabeça amarela é uma espécie de urubu encontrada em diversas regiões da América do Sul. Possui uma plumagem predominantemente preta, com uma cabeça amarela distintiva. É uma ave de porte médio, com uma envergadura de asas que pode chegar a cerca de 1,6 metros. Também apresenta asas longas e estreitas, o que o torna um voador ágil. O urubu de cabeça amarela tem uma dieta bastante diversificada em comparação com outras espécies de urubus. Embora seja considerado um necrófago, ele não depende exclusivamente de carcaças para se alimentar. Essa espécie também consome frutas maduras, insetos pequenos, vertebrados e até mesmo alimentos vegetais, como flores e néctar. Essa habilidade alimentar torna o urubu de cabeça amarela uma espécie oportunista. Tem um olfato altamente desenvolvido, o que o ajuda a detectar odores de alimentos em decomposição e localizar fontes de alimento, como carcaças e frutas maduras. Essa habilidade olfativa é uma característica distintiva dessa espécie de urubu. Os urubus de cabeça amarela são aves migratórias, movendo-se de acordo com a disponibilidade de alimento. Eles podem formar grupos grandes durante a alimentação e muitas vezes são vistos juntos com outras espécies de urubus e aves necrófagas, compartilhando recursos alimentares. Urubus espirituais. Os urubus têm uma relação simbólica com a espiritualidade em diversas culturas e crenças ao redor do mundo. Em muitas tradições, eles são vistos como aves associadas à morte, ao renascimento e à transcendência espiritual. Acredita-se que sua presença seja um sinal de transformação e transição entre o mundo físico e o espiritual. Em algumas culturas indígenas das Américas, os urubus são considerados mensageiros dos deuses ou espíritos ancestrais. Eles são vistos como guias espirituais que ajudam as almas dos falecidos a passar para o outro mundo. Sua habilidade de voar alto e seu papel como necrófagos são interpretados como um vínculo entre a terra e o céu, entre o mundo dos vivos e dos mortos. Além disso, em algumas tradições espirituais, os urubus são associados à purificação e à limpeza espiritual. Eles são vistos como seres que ajudam a remover energias negativas e a purificar o ambiente. Sua presença em áreas de sepultamento ou em momentos de transição, como funerais, é interpretada como um sinal de purificação e renovação espiritual. Urubu-rei. É uma espécie de urubu encontrada em diversas regiões da América Central e do Sul. O urubu-rei tem uma expectativa de vida de média de cerca de 20 a 25 anos na natureza. No entanto, indivíduos em cativeiro podem viver mais tempo. Os urubus-reis são monogâmicos durante a época da reprodução. Eles constroem seus ninhos em árvores ou em penhascos, utilizando materiais como gravetos e folhas. A fêmea geralmente põe um único ovo, que é incubado por ambos os pais. Ambos também compartilham os cuidados com os filhotes, alimentando-os e protegendo-os até que estejam prontos para deixar o ninho. O urubu-rei recebe esse nome devido ao seu tamanho impressionante, envergadura de asas e presença dominante nos ecossistemas em que vive. Ele é uma das maiores espécies de urubus, com uma envergadura de asas que pode chegar a 1,7 metros. Além disso, sua coroa branca distintiva na cabeça contribui para essa designação de rei. Muitas espécies de urubu, incluindo o urubu de cabeça amarela e o urubu de pescoço vermelho, têm um comportamento de esperar ao redor de uma carcaça. Isso ocorre porque o urubu-rei é frequentemente considerado um líder nas interações sociais entre as espécies de urubus.
devido ao seu tamanho e presença dominante. Outras espécies podem esperar que o urubu-rei comece a se alimentar primeiro para evitar conflitos e competição direta. É uma forma de comportamento social e hierárquico entre as espécies de urubus em relação à alimentação em carcaças. Então é isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.